gente, então, retomando a história, nós vamos começar hoje exatamente com os relatos de casa. Eu queria só lembrar uma coisa que eu botei logo agora, um pouquinho antes do encontro, um aviso dizendo que os dois últimos casos vão ser tratados no próximo encontro. E eu resolvi fazer essa separação até por uma releitura do material de Marlon, quando ele destaca a importância de uma análise mais detida desses casos, né, que envolvem distúrbios sexuais e problemas mentais. Né? Então, eu achei por bem também, para não estressar, inclusive, os três primeiros grupos, na questão do tempo, a gente já fica definido que o grupo 4 e o grupo 5 ficam para o próximo encontro fazer o seu relato. Tá certo? Eu queria começar por aí, mas se alguém tiver alguma coisa a colocar antes ainda do início do processo, pode fazer o seu pronunciamento ou sua sugestão. Eu vou... Aí, essa ideia sua de fazer essa distribuição, hoje apresenta tais grupos, depois mais outro, foi outro, porque dá tempo tranquilo o suficiente de apresentar, né? De expor melhor o trabalho. Ok. Então vamos lá. Só lembrando quem é o grupo 1 e qual é o caso. O grupo 1 é composto por Raimundinha, Dene, Júnior, Adriana, Mirella, Kátia e fala sobre a mulher petulante. Eu vou resumir como mulher petulante, mas o caso é algo mais complexo do que isso. Né? Então, quem é que está comandando a turma? Quem você quer tomar a palavra? Boa noite, gente. Boa noite. Pronto, eu vou começar, eu vou relatando e aí se o pessoal tiver alguma coisa que eu deixei de falar, que eu esqueci, vocês, por favor, me lembrem aí. Esse caso, bom, antes, né, como é o primeiro caso, eu só queria ressaltar algumas coisas. Então, assim, todos os casos, eles são tratados em uma casa de umbanda, né? E a atendente é médium. A atendente, quem está como atendente fraterna é uma médium. Então, nesse caso, ela recebe essa mulher, né, que foi dado aí o título para ela de mulher petulante. É uma mulher que chega na casa desesperada, porque ela está perdidamente apaixonada por um homem casado, né? E esse homem casado, ele não corresponde a essa paixão. E ele, inclusive, diz amar muito a esposa e os filhos e não quer essa mulher, né? Que é intitulada como mulher petulante. E ela chega até a casa disposta a pagar o preço que for necessário para que a casa aproxime esse homem dela, né? Faça um trabalho para que ele corresponda a essa paixão. E aí, nesse relato desesperado que ela faz, ela inclusive diz que está disposta a matar ou morrer, se necessário for, né? Para ter esse homem. E aí, a atendente recebe, acolhe, ouve o seu drama, né? E traz ali depois de ouvi-la, traz ali algumas orientações. Durante o atendimento, ela percebe que existem dois espíritos no campo vibratório dela. Então, um espírito ligado ao chakra genésico e outro ao coronário. E aí, esses espíritos exercem uma grande influência nessa perturbação toda. E ela
totalmente desconcertada, oferece dinheiro, né, inclusive, diz que conhece as necessidades da casa e que oferece o dinheiro que for preciso para que seja atendida rápido. Ela também quer uma solução rápida, né? E deixa eu ver o que mais aqui. Ela está disposta a matar a mulher e a morrer se necessário for. Então, assim, algumas coisas que a gente observou, que a gente falou, foi a respeito da perturbação dela, que é clara, né? Essa necessidade, esse desejo que ela tem de ser atendida rapidamente, ela quer uma solução rápida, imediata, né? Geralmente, esses casos, isso pode acontecer com a gente, né? As pessoas não têm muita noção e, às vezes, acham que encontram respostas rápidas. E ontem eu perguntei para o Jutaí se era para resolver o caso, ele disse que não, que era só para destacar os pontos que a gente considerou interessante. E aí um dos pontos também que a gente considerou interessante foi a orientação que a atendente deu a ela, né? Deu uma orientação bem firme e nessa orientação ela esclarece essa mulher da verdadeira necessidade dela, que na verdade não era amor, que ela chega classificando como amor, e que era na verdade uma paixão avassaladora e ali maquiada, né, que vinha maquiando um egoísmo absurdo. Aí a atendente também dá alguns encaminhamentos dentro, né, dentro da linha de trabalho deles, com alguns banhos e passa toda a terapêutica. Ela é encaminhada para a desobsessão, né, dentro também do que eles trabalham. E aí Bezerra vai fazendo os esclarecimentos, né, dentro desse caso. Eu esqueci de alguma coisa, pessoal? Lembrando, Boa Drica. noite. Pode Tá, Júnior? Fale, ir, Júnior. Cátia. Lembrando, Drica, boa noite a todos, que nesse convite aí para que ela pudesse participar do trabalho de desobsessão, eles deixaram a cargo dela devido à religião que ela professava, né? Deixaram a cargo dela, né? Teve isso ainda, né? Falaram da necessidade do atendimento de desobsessão, mas que dentro se ela quisesse fazer, né? Fizeram um convite às entidades para que permanecessem lá com eles, né? E também fizeram... não era para falar isso não, me desculpe, beijo. Desculpa. Que foi? Vai, não era para falar isso. Vai, Jutaí. Vai, Júnior. Oi, eu não estava ouvindo, não. Foi bom, né, então, né? Agora que eu estou começando a ouvir. Boa noite a todos. Então, a gente, só acrescentando aqui, né, um destaque importante também, é a forma acolhedora, né, que essa atendente, né, ela realiza esse trabalho, né, de forma bastante afável, né, amorosa, acolhedora. E ela também usa muito da escuta, tá? Então ela primeiramente ouve, né, em seguida percebendo, né, essas influências no campo vibratório, né, da assistida, ela vai de maneira discreta e aplica um passe, né, justamente para afastar essas entidades espirituais. E aí sim, a partir daí, né, ela inicia, né, com o encaminhamento doutrinário. E ela, justamente para provocar um impacto, né, sobre a
assistida, que está numa situação, né, de desequilíbrio e desespero muito grande, ela é bastante enérgica, né, ao trazer o conteúdo doutrinário abordado, né, que é o amor, né, que é o egoísmo, né, e aí realmente em seguida, né, ela vai dar oferecer realmente o tratamento complementar, Adequada, né? né? Seria, né, o equivalente ao nosso seria o quê? A água magnetizada, né? O passe, o magnetismo, do modo geral. A equipe tem mais algum complemento? Algum adendo a isso? Não? Não. Foi colocado até então? Kátia, quer colocar alguma coisa ainda? Não, Bora, demais. Kátia. Satisfeita. Vem, Kátia. Satisfeita. Satisfeita. Falei demais. Obrigada. Ai, ai. Raimundinha. Dene também está nessa equipe. Dene está presente? Eu não vi. Deixa eu ver aqui. Tá, Júnior? Tá aqui? Dani pediu para avisar que ele não ia poder participar, mandou mensagem aqui, Não, eu avisando. estou falando é Dene de E Nova Nova Torre. Sori? Isso Ah, aqui. pensei que era Danivaldo, porque ele também não está presente não hoje. Uhum. Grão de mostarda. Não, eu acho que Adriane e Júnior já disseram tudo, porque foi Já. isso mesmo, né? É. Ok. Depois dela receber o passe e tudo, ela foi tomando consciência, né, que ela estava equivocada naquele pensamento de querer destruir aquele lar, né? Graças a Deus Sim. que a espiritualidade ajudou ela nesse sentido, né? Uhum. E assim, só para quem não leu esse trecho, né, não teve essa oportunidade, Júnior citou a presença de entidades, né? Essas entidades presentes eram dois espíritos obsessores, na verdade, né? Que influenciavam ela muito nesse processo, né? Que ela estava Estou É, presente, gente. É que tem hora que eu não consigo me conectar direito. Estou ouvindo. Tá joia, Dene. Você... Então, alguém quer fazer algum comentário? Alguém que não é do grupo, que leu, que queira trazer mais algum detalhe, ou algum complemento, ou um entendimento sobre o processo? Aí. Então, vamos. Eu estou aqui em dúvida se eu peço logo o relato dos outros 3 casos e a gente aborda tudo junto, ou a gente trabalha cada caso. O que, é que vocês acham? Acho que cada caso. É um Fica caso a caso, melhor. né? Porque também, se não der tempo, pelo menos a gente já conclui os primeiros E casos, né? é, Ok. E Então, só reafirmando algo que Driga falou logo no início. Esse livro, Loucura e Obsessão, e o próprio Marlon chama a atenção disso, ele traz relatos de casos que acontecem numa casa de Umbanda, né? Não é numa casa espírita. Mas ele traz razões para fazer isso, inclusive. Essa casa, apesar de não ser espírita, ela já tem um processo de busca do conhecimento espírita e, além do mais, ela traz aquilo que eu acho fundamental e que o próprio Filomeno destaca. Ela traz a palavra de caridade e não só a palavra, a prática da caridade, né? E isso é muito importante e fundamental quando se trata de atendimento, né? E é muito importante esse caso, porque quando a gente faz a recomendação, inclusive no último encontro nosso, não no último encontro deste grupo, mas no último encontro pensando na capacitação e no alinhamento para o atendimento fraterno online, nós falamos muito da necessidade de firmeza
ao trazer a doutrina, o conteúdo da doutrina espírita. E neste caso, especificamente, isso fica muito claro e destacado, como a própria Adriana falou, né? Há uma orientação firme, sem perder a noção de que a pessoa que entrou ali traz uma visão completamente equivocada tanto do amor como da própria vida, né? E essa pessoa precisa começar a enxergar a coisa de um modo diferente. E essa orientação firme, ela traz com clareza, né? Ela chama a atenção sem acusar, né? Sem dizer você é isso, você é aquilo, ou você está errada, você está certa. Não há um processo acusatório, mas há um esclarecimento sobre os equívocos que ela estava trazendo, né? Sem nenhum processo acusatório e, assim, de uma maneira muito acolhedora e afável, apesar da firmeza no trato do valor moral. E é isso que a gente precisa entender. Às vezes as pessoas entendem, quando a gente fala na questão da firmeza, entendem que a gente está orientando para um atendimento frio ou um atendimento muito confundente. Não é essa a ideia. E esse episódio nos dá a oportunidade de esclarecer sobre isso. Há um acolhimento muito bem feito, sem exageros na questão da maneira de lidar com o outro, né? Sem ser frio, sem ser acusatório, né? Sem ser contundente ao mostrar o equívoco, né? Mas firme no sentido de afirmar o que é correto naquele contexto, né? E é esse o ponto importante da firmeza. É que na questão da moral e do conteúdo, né, que a doutrina nos traz, nós não podemos transigir e nem dar jeitinhos de entendimento. Nós precisamos mostrar com clareza e com segurança, né, o que a doutrina diz sobre aquilo que está sendo colocado. Então, nesse ponto, é uma ocorrência assim, fantástica. Não é à toa que Manuel Flamengo de Miranda escolhe para abrir o livro, né, nesse caso. Porque esse é um ponto que, de uma maneira muito clara, chama a atenção da gente também para a maioria dos casos. Na maioria dos casos, as pessoas vão chegar com problemas que elas mesmas criaram e querem uma solução mágica dada pelo atendimento fraterno, pela casa que ela procura, né? E isso é um ponto fundamental para quem atende, entender que esses casos serão, em maioria, né, na maioria dos casos, essa questão é trazida. As pessoas, de uma maneira ou de outra, normalmente trazem um problema cujo grande responsável por ele é, normalmente, a própria pessoa e querem uma solução mágica, né, e rápida. Esse caso, então, é fantástico, porque ela fala muito claramente que paga o valor necessário para uma solução rápida e que outra coisa, que bote o caso dela à frente dos outros, né? É um processo assim mesmo de quem se acha privilegiado e em condições de passar por cima, inclusive, do direito dos outros, né? Então, isso não é muito raro de acontecer, gente. Talvez não com essa clareza toda, com essa força tão grande. Mas isso acontece muitas vezes no atendimento da fé. A pessoa traz um problema que ela mesma cria, e, na verdade, quase todo, 100% quase, todo mais que criamos mesmo, a verdade é essa, né? E quer uma solução mágica da casa espírita. Então, um ponto fundamental também desse atendimento é que ela deixa claro que não é a casa que vai resolver o problema, né? Isso também é muito claro no processo de atendimento. Então, isso é fantástico nesse sentido. Mas pegando aqui agora das próprias observações aqui, orientação firme. Esse é um ponto, né, chave da história. A orientação firme, no caso, né? A forma acolhedora. É preciso que seja sempre acolhedora. Ô, Judaí. Pois não, Verônica? Rapidinho, para não atrapalhar seu raciocínio. Marlon deixou muito claro nessa quanto ao atendimento, entendeu?
que as pessoas, como você colocou aí, chegam querendo uma solução rápida do seu problema, da sua situação. É deixar claro, quem está atendendo, que ali não está para solucionar o problema em si, mas assim, para dar uma força, para dar um apoio, para dar, como você deixou claro, uma orientação. Inclusive, que para fazer esses atendimentos, você tenha sempre em mãos o Evangelho e o livro dos Espíritos, porque, porventura, tem alguma questão, alguma pergunta, alguma coisa, você vai ali claramente mostrar para aquele atender, quem está sendo atendido, né? E deixar também claro para eles que ali não é para resolver, como você está tendo, o problema da pessoa em tudo que quer, já chega com o maior desespero que seja solucionado tudo ali. Não. Aqui nós vamos te dar um apoio, uma orientação, e não é que tudo vai se resolver agora. Se requer tempo e também ajuda da própria pessoa. O fundamental é que você dê espaço a você ser ajudada e ter a compreensão da sua situação. Então, aí já é um passo e vai sabendo que tudo vai ser paulatinamente. Não é tudo ser resolvido de uma hora só, né? Deixar claro. Exato. E assim, ela quando fala e traz a doutrina, né, os aspectos das leis morais que ela utiliza para explicar a situação para a pessoa, para esclarecer, ela não acusa a pessoa no erro, mas ao mostrar o conteúdo doutrinário, ela permite à pessoa que essa pessoa se enxergue naquilo, né? Então, esse é outro ponto importantíssimo, né? Ela também, como disse Júnior, eu acho que foi Júnior que falou, não me lembro mais, também se foi Júnior, foi Drica ou foi Kátia, pouco importa, a equipe, né, que fez a exposição. Mas o ouvir, gente, é algo que, inclusive, o Ricardo estava falando aqui antes da maioria entrar, né, no caso que a gente estava conversando aqui. É preciso, para o atendente, a prática do ouvir. Porque se você não ouvir suficientemente a pessoa, você não vai entender exatamente qual é o problema que ela traz. Porque muitas vezes a pessoa não fala diretamente do problema que ela traz. Às vezes ela dá voltas e rodeios. E é preciso ouvir até para usar as palavras dela para contê-la nesses rodeios. Então, é um processo muito importante ouvir. E isso tanto no atendimento fraterno como no dialogar numa reunião mediúnica. Se você não ouve e não entende, né, e não participa no processo de entendimento do problema do outro, você dificilmente buscará adequadamente o argumento doutrinário para começar o esclarecimento. Quem dá essa dica, quem dá esse caminho para o atendente é o próprio atendido. Se você não ouve, você nunca vai conseguir fazer esse caminho, né? Outra coisa importante é a questão dos encaminhamentos. E aí eu gostei da colocação que o Júnior botou, porque ele botou exatamente a sequência que a pessoa que faz o atendimento faz lá. Isso é muito importante para a gente entender também, né? Primeira coisa, ao perceber, por exemplo, uma entidade, né, presente ali, influenciando a pessoa, o que é que ela procura fazer? Um passo, né? Por que a casa espírita, normalmente, ao arrumar o processo de atendimento fraterno, trabalha com uma exposição doutrinária, com um passe coletivo, né, para depois fazer o atendimento fraterno? Por que ela faz essa sequência? Exatamente para poder fazer esse afastamento que é quase que corriqueiro no processo de atendimento, né? Só não é corriqueiro em alguns atendimentos em que a pessoa vai mesmo para buscar o esclarecimento direto sobre alguma coisa, sobre a doutrina, uma orientação sobre o estudo, essas questões. Mas quando há um processo de enfermidade, de perturbação, normalmente tem uma presença espiritual colaborando com a situação, né? Então, ao passar pela doutrinária, que normalmente é uma doutrinária curta, né, de
20, 25 minutos, e depois um passe coletivo que é dado. Então, nesse período, há essa preparação e há esse trabalho já para separar, né, para evitar a influência, a continuidade da influência e permitir que o atendimento seja feito já sem essa influenciação, para que a coisa ande. É óbvio que nem todas as casas mantêm essa mesma organização, né? Seria ideal que fosse, mas muitas não têm. Mas também tem, normalmente, uma retaguarda, né, orientativa espiritual, que às vezes, por intuição, vai ali dando alguns esclarecimentos e a pessoa é intuída sobre a presença de um outro, de uma presença espiritual, vai fazer, então, tomar essas providências. Mas isso é uma coisa muito importante para o atendimento fraterno. O atendimento fraterno não pode ser trabalhado só com o processo de diálogo direto. O ideal é que você tenha essa preparação, né? Para que a pessoa, então, ao entrar para o atendimento, para o diálogo, já esteja preparada nesse sentido, né? De separação mesmo, de proteção da influência de outras mentes, para que o atendimento possa acontecer com uma certa tranquilidade, com um certo, digamos assim, com uma certa possibilidade de sucesso, né? Então, isso também é muito importante, quando a gente coloca essa sequência, né? Ela primeiro se preocupa em dar o passe para poder fazer a proteção vibratória, né, do atendido. Segundo, ela faz, então, o próprio processo de diálogo, a partir da escutatória, e depois ela faz o encaminhamento, dizendo o que é que a pessoa deve fazer e tal. O que a pessoa fará depois, é óbvio que não vai coincidir exatamente naquela casa com o que a casa espírita normalmente propõe, né? Mas tem os mesmos objetivos contidos naqueles encaminhamentos, né? Então, eu achei também muito interessante esse caso por isso. Ele não é à toa que ele é o primeiro caso do livro, porque ele já dá, né, olha quantos pontos importantes para o atendimento, né? Isso é muito tranquilo de enxergar, porque o próprio autor espiritual nos chama a atenção sobre essas questões todas. Eu, então, devolvo a palavra para o grupo inteiro, quem quiser fazer algum comentário, fazer algum questionamento para o grupo que colocou, talvez seja agora o melhor momento para a gente fazer isso. Aí, em seguida, a gente vai para o segundo caso, que aí a gente vai esgotando caso a caso, e vocês vão ver que quando a gente terminar o terceiro caso hoje, provavelmente nós vamos ter que voltar algumas coisas do primeiro e do segundo. Mas isso é o processo mesmo de conhecimento que é construído dessa forma. Então, não tem nenhum problema em depois voltar se necessário, tá certo? Mas eu queria ouvir se alguém tem alguma colocação, alguma observação importante. Maninho, você está sem áudio. A arrogância da mulher era tão grande que ela quis negociar sua alma com o demônio. Mas, na realidade, ela já tava, o que ela estava fazendo já estava negociando, né? A alma com o demônio. Quer dizer, de tal arrogância que não se incomodava de causar o dano a ela mesma para obter o que ela queria, que não seria uma coisa adequada para uma pessoa de bem. Adriana, Júnior, Kátia, Marília também está no grupo, né? Eu leio e esqueço. Marília é no segundo grupo, eu acho. É no segundo grupo, né? Okay. É. Alguém quer fazer algum comentário ou vamos para o segundo caso, então? Não, acho que pode ir, Jutaí. Tá bem destrinchado, pelo menos por hora não tem nada mais para tratar, não. A menos que alguém tenha, mas da minha parte, acho que tá tudo tranquilo. Ok. Então vamos pode passar para o segundo. Eu perdi aqui, quem foi que falou? Foi Raimundinha? Foi. Ah, tá bom. Então vamos passar para o segundo. Deixa eu só ver. Deixa eu apresentar a equipe.
O segundo grupo é o grupo de Gilberto, Marília, né? Glorinha, Nogueira. Nogueira e Gilberto é a mesma pessoa? Como é que você chama o Gilberto lá? São irmãos. Gilberto e Nogueira é Nogueira, embora o Gilberto seja Nogueira também. Mas é Gilberto e Nogueira é outro. É por isso que eu faço essa confusão. Glorinha, A então, gente chama ele de Nogueira. Nunes. Nunes. Né? Gilberto, Marília, Nogueira e Glorinha, então, né? Que fazem esse segundo grupo. Quem vai fazer a exposição para a equipe? É bom quem for fazer a exposição ligar o áudio e a câmera. Clarinha, você quer falar primeiro? Marília, pode falar. A minha câmera está desligada porque o sinal aqui está muito ruim, então acho que se eu ligar a câmera... Não, então, fale, Marília. Só use só o áudio, a gente ouve bem. Tá bom o áudio. Então, o nosso caso é um caso bem curtinho e bem sucinto, que a princípio a gente achou que nem seria um caso de verdade, tanto é que a gente tinha estudado outro caso e depois voltou para ele. É um caso de um rapaz que chega até a mesma casa e ele se apresenta muito desesperado por conta que ele precisa conseguir um emprego que desse segurança para a família dele. Ele, muito aflito, chega até a senhora e relata todas as suas dores, né? E ela ouve tudo que ele tem para dizer, ouve todas as lamentações, e ela apenas o aconselha a confiar em Deus, que assim, dessa forma, ele conseguirá, né? O que ele tanto precisa. E acho que ela foi intuída, né? E falou sobre a mãe dele, que já estava desencarnada e que, inclusive, foi ela que tinha levado ele até essa casa. Né? Durante o atendimento, foi aplicado o passe e ele saiu de lá mais agradecido e mais renovado. Eu achei interessante também, Marília, foi quando ele se sentiu assim tão feliz em saber que a mãe, que zelou dele em vida, continuava zelando, intuindo e cuidando para que ele fosse feliz. E aquilo deixou ele assim confortável. E posso até dizer assim que feliz, e aquilo renovou as forças dele. Ele saiu da casa já muito grato, né, agradecendo a Deus. E eu acredito que naquele momento ali as portas já se abriam para ele. Ok. Você tem mais algum destaque a fazer? Porque a alma dele, naquele momento, assim, de saber que a mãe estava cuidando dele, foi renovada. Ele não estava só. Porque a tendência do desesperado é achar que está só. E quando a médium disse a ele assim, sua mãe está aqui, é o seu anjo perene, então aquilo renovou. Uhum. Esse caso é um caso que parece despretensioso, mas que, na verdade, ele é muito frequente em várias expressões na casa espírita. Muita gente, ao enfrentar as suas lutas, que são, inclusive, parte de sua programação, né? No sentido da encarnação, elas precisam, em determinado momento, vencer, inclusive, a pretensão de serem completamente independentes. Pensar um pouquinho do seu orgulho, de sua vaidade nesse sentido. Né? Então, procurar auxílio, muitas vezes, é muito difícil para muitas pessoas que resolver sua vida por si.
e acham que não podem levar para outro parte do que é o seu sua dor, seu sofrimento, dividir. Devagar. Eu já li esse livro umas 3 vezes. E o outro. Então, é importante a gente entender que muitos casos acontecerão numa casa espírita dessa forma. As pessoas, num processo mesmo de dificuldade na vida, às vezes uma dificuldade material, um desemprego, ou uma perda grande a nível de empresa. Então, muitas coisas acontecem nas nossas vidas, né? Uma decepção, muitas vezes com um sócio, né? Um empreendimento que não deu certo, uma sucessão de insucessos em negócio. E aí a pessoa chega a um determinado ponto que ela precisa vencer a si mesma nesse sentido, né? De buscar auxílio de outro. E a casa espírita, então, passa a ser uma referência em muitos casos disso. Porque como a pessoa não tem coragem de buscar alguém que é conhecido, porque o seu orgulho não deixa, ele pelo menos vai buscar alguém que não é conhecido para ouvir. E nesse caso, não deve ter sido um processo muito diferente disso. Ele está numa dificuldade momentânea de vida, e não é fácil para ninguém o desemprego, é algo realmente muito dramático. Você chega a um ponto em que suas reservas não dão mais para atender as necessidades da família, e isso afeta muito fortemente um pai, uma mãe de família, né? Leva você muitas vezes ao desespero, e você, nessa hora, tem que vencer esse orgulho, né? Isso, para muita gente, é algo humilhante. E a casa espírita precisa estar preparada para isso. O atendente precisa ter essa sensibilidade, esse entendimento para fazer o bom atendimento, né? Então, aí mais uma vez, uma coisa importante: a pessoa precisa ser acolhida. Ela, de alguma forma, precisa ter um alento, uma renovação, para que ela saia dali melhor do que entrou. E que tenha renovado sua confiança na vida, né? De que forma isso acontece nesse encontro? A espiritualidade permite a revelação de que ele está cuidado pela mãe, né? E também recebe as mensagens importantíssimas, né? De confiança, de alento, de confiança e de fé no futuro. Isso é muito importante. O que se diz para ele é que aquilo que ele está passando é passageiro, né? Tudo passa, e momentos melhores virão, né? É outra coisa que é importante e que está na base também de toda a doutrina que tem Deus como justo e amoroso, né? Então, esse é um ponto fundamental desse caso, né? É a concepção de um Deus justo e amoroso. Ele compreende que aquilo que ele passa tem motivos de aprendizado, né? Que aquilo que ele passa tem justeza na lei da vida, mas que é passageiro e que há quem cuide dele mesmo nesse momento mais crucial. Aliás, neste momento mais crucial é que ele precisa perceber que é assistido. E a presença da mãe dele nessa situação, né, dá essa prova para ele. E isso permite essa renovação. Mas essa mensagem, né, otimista, essa mensagem, digamos assim, de que tudo passa, de que tudo melhora, é base doutrinária também. E a gente não pode esquecer disso, né? E esse é um ponto importante no atendimento fraterno. As pessoas que chegam em sofrimento, em dor, precisam entender que aquilo que ela passa agora é passageiro. Porque é, inclusive, dessa incompreensão que surgem os processos, né, de ideia suicida. Então, é muito importante isso. Isso tem uma relevância muito grande nesse caso. Essa relação, inclusive, com Deus, que é o ponto, eu acho, mais destacável dessa história. Entender o Deus espírita, o Deus que é bom e que é justo, né? Além de todos os outros atributos, mas esses dois atributos, a justeza e a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. E a presença da mãe vem exatamente para mostrar essa misericórdia, né? Essa assistência que também não cessa.
Então, esse é o ponto que eu achei mais interessante do que vocês colocaram e do que está no texto. Lá, né? Alguém tem algum comentário ou algum complemento da própria equipe ou até do grupo mesmo, que não faz parte da equipe? Daí, esse caso é interessante porque, em momento algum, a atendente ela sai do foco, né, do trabalho e do auxílio que precisa ser prestado. A gente vê realmente que a comunicação, a percepção da mãe dele, né, é uma complementação do trabalho doutrinário evangélico, né, que a atendente realiza. Então, o primeiro foco realmente é na doutrinação evangélica, e que é uma orientação focada. E a gente vai buscar realmente um conteúdo, como ela mesma fez, ela buscou um conteúdo, né, que seria o conteúdo adequado, né, providência divina, e aí trouxe realmente palavras de ânimo, de conforto, de encorajamento, e falou da providência divina, né? Então a gente precisa estar atento a isso também, para que a gente também não saia do foco, porque é muito comum, né, o assistido sair do foco. Mas o atendente, ele jamais tem que se permitir estar saindo do foco. E aí vem, né, posteriormente, o consolo, né, o reconforto de saber acerca da sua mãe, querida. Exatamente. Perfeita colocação. Muito correto. Alguém tem mais alguma contribuição a dar ou até algum questionamento em relação a esse caso? Eu tá aí. Diga, Ricardinho. Tá me ouvindo? Estou ouvindo bem. Quando Verônica falou aí da necessidade de quem está, o atendente que está realizando esse trabalho, ter o livro dos Espíritos, o Evangelho ao seu lado, é muito importante, porque sempre que a gente puder falar do lado, encaixar uma passagem evangélica, é muito importante, e dizer também para essa pessoa que confie em Deus, é verdade, mas ele tem que fazer a parte dele. E eu ia além mais. O que é que você está fazendo para conseguir esse emprego? Você está conseguindo alguma coisa na sua profissão? Qual é a sua profissão? Você está vivo para o mercado? Você está se reciclando? Veja que o mercado hoje está muito competitivo e você está acompanhando o que está acontecendo no momento com a sua profissão. Confie. Se você está, confie. Se não for hoje, será amanhã. E com certeza, se você suspender a cabeça, se você estiver firme num desejo realmente de conseguir o que você quer, você irá conseguir. Agora, faça a sua parte, que Deus, Jesus, está fazendo a dele. Okay. Eu complementaria dessa maneira. Exatamente. O entendimento, e aí serve para todos os casos de atendimento fraterno. O entendimento daquele que está sendo atendido, de que ele tem responsabilidade sobre os casos sobre a questão que ele está vivendo, né? Que é o caso que ele traz, é muito importante e é cabível em todos os dois atendimentos. Obviamente, com o cuidado, né, do acolhimento, né, e da mansidão da colocação. Mas ele precisa, com certa firmeza, inclusive, muitas vezes, ser chamado a essa responsabilidade também. E não de uma forma direta, necessariamente, de um processo acusatório, mas num processo de questionamento sobre como é que você lida com isso, você está atento para isso, né? Como o Ricardo, de certa forma. Alguém ia falando, Verônica? Não, era isso mesmo. É o que Ricardo falou, sempre mostrando para o assistido que eles têm que fazer a parte deles, entendeu? Porque às vezes vai buscar essa ajuda, Jutaí, aí quer deixar tudo assim, que seja resolvido pelo o atendente, entendeu? Fazer tudo por ele. E, na verdade, tem que também essa pessoa fazer a sua parte.
fazer por meio, e como o Ricardo deixou assim bem claro, Deus já está fazendo. A espiritualidade amiga que assiste a todos está fazendo a parte dela, mas é necessário que a pessoa também, né, dê essa abertura para receber o amparo, para receber o auxílio. Às vezes, tem uns que chegam muito fragilizados e não tem nem a condição de se ajudar, mas com o tempo e tendo esforço, vai conseguir. Então, nesse segundo caso, nós destacamos duas coisas importantes. Primeiro é a questão da postura de esperançosa, motivadora, né? Além de esclarecedora, do atendente. Isso é muito importante. Né? Eu preciso passar esperança. Com renovar certeza. a esperança, renovar o ânimo daqueles que estão. Isso é importante demais mesmo, passar esperanças, né? Forças, porque aí a pessoa já sai melhor. E outra coisa que é algo que é fundamental em qualquer casa religiosa, né? Reforçar o papel de Deus e a visão do Deus espírita, caracterizado fundamentalmente pela sua justiça e pela sua bondade. Né? Isso é muito importante. E lembrando que tudo, absolutamente tudo passa. Né? Tanto as dores como os nossos momentos de alegria passam. Né? Nós vivemos em ciclos. Vivemos ainda em vales e em montanhas. É preciso também deixar isso sempre claro. Alguém quer fazer alguma colocação final sobre esse caso ou podemos passar para o terceiro? Esse caso eu não li, não. Mas foi bom o relato foi bem fidedigno. Ok, então. Vamos então para o terceiro caso. Deixa eu apresentar aqui a equipe, quem é a equipe do terceiro caso. Para ver se está certo. Orlando, Maninho, Jeane e Eliette. Ok? Ok, isso aí. E todos os outros para dar apoio como sempre. Vamos aí. Isso. Orlando vai Tá me fazer ouvindo relato, bem? Orlando, então fique à vontade. Tá me ouvindo? Ouvindo bem. Ok. Tá ouvindo bem. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos e Boa todas. noite. Boa noite. Então, nós ficamos com o caso denominado da Senhora Frígida, não é? Que ele relata a história de uma senhora, mãe de 2 filhos, de um casal de filhos, na verdade, um menino e uma menina, casada, e ela relata que ama o esposo, não é? E que estava vivendo um drama no seu casamento por conta de um distúrbio sexual que é justamente a questão da frigidez, né? E isso estava levando o casal a ter vários conflitos já há muito tempo, brigas, desentendimentos, né, por causa dessa questão, o que é natural quando não há diálogo, né? Quando não há assim a compreensão, é um assunto realmente muito delicado. E então isso estava levando assim o casamento deles ao fracasso, né? Ela estava já prestes a perder o esposo, que ela relata lá no depoimento dela, com medo do esposo deixá-la a qualquer momento por conta dessa situação, né? Bom, nessa parte aqui da coisa, a gente já pode destacar a importância, né, dessa questão do que ela fala, de amar o esposo, mas tá vivendo esse drama aí, né, da falta de desejo, da frigidez, né? Isso aqui, para mim, ela já mostra dela que ela vem com uma coragem de falar sobre isso, quebrar esse tabu, no que não é muitas vezes muito fácil, né? Um assunto que gera muito tabu, muita resistência das pessoas para falar, e ela consegue levar esse caso, né, e pedir ajuda, né? Tão grande era o drama que ela estava vivendo e o medo de perder, de ver o seu casamento aí terminar por conta disso. Bom, o atendimento, como é sempre feito nessa casa, foi muito cordial. A pessoa que atendeu, ela tratou de deixar
a senhora bem relaxada, não é? E inspirou nela assim confiança para que ela realmente abrisse assim o seu coração e falasse ali, confiando sempre na providência divina, não é? E assim ela conseguiu fazer todo o relato dela. A atendente, ela verificou através da comunicação mediúnica que o problema que ela, o drama que ela vivia tinha origem em vidas anteriores, não é? Ela relata então que essa mulher, ela primeiro teve alguns relacionamentos muito complicados numa vida anterior, a começar por um noivado que ela tinha, um noivo que ela tinha, e desse noivado resultou numa gravidez, e o noivo fez ela abortar, não é? E aí rompeu a relação, fez ela abortar, naquela época, imagina aí a repercussão disso, né? E ela teve que abortar. Isso gerou nela assim um desgosto muito profundo que fez ela se recolher, né? Ela procurou uma instituição religiosa. Ela não fala exatamente que instituição foi, mas talvez tenha sido uma igreja, não fica claro isso, né? E ela passou a detestar o sexo, a negar essa questão da sexualidade, a sufocar, né, isso, e queria de toda forma a distância desse tipo de coisa, né? Mas o fato é que dentro dessa própria instituição religiosa, ela acabou, ela era uma moça muito bonita e acabou chamando a atenção do líder religioso dali, e no final eles acabaram aí, ele acabou abusando, tendo um relacionamento com ele, e veio a ser descoberto numa cidade muito pequena. Isso gerou um escândalo muito grande. O religioso, ele foi transferido de cidade e ela ficou lá, né, sofrendo todo o escárnio ali daquela localidade. Então isso gerou nela, né, uma disfunção, uma perturbação nessa área genésica, e que é a causa justamente aí desse problema que ela traz para a encarnação anterior, né? E aí, olha que interessante, na encarnação que ela traz para a encarnação anterior, não, traz para a encarnação atual, desculpa. E o interessante, né, como que é feito esse resgate agora nessa encarnação atual? Por que ela tem, então, essa frigidez com esse esposo dela? Porque ele é justamente o religioso que abusou dela, né? Ele é essa pessoa, então ele vem nessa outra encarnação e encontra com ela, eles se casam. E um dos filhos que ela tem com ele é o filho que ela abortou lá com o primeiro relacionamento que ela teve, né, com o noivo dela. Então ela tem aí um processo aí com o esposo atual, que foi o religioso que acabou abusando, e com um filho, um dos filhos que é um que ela abortou e que ela conseguiu aí ter a oportunidade de trazê-lo de volta. Ela orienta então para uma reeducação mental, para uma assistência fluidoterápica, muita oração e principalmente também que ela fala auxílio do tempo, é um problema que você não vai conseguir resolver tão rapidamente, né? E aí o que chamou a atenção da gente, gerou até um debate entre nós para ver, mas talvez se for falar entre na questão de dizer como a gente atenderia, mas eu acho que é importante trazer esse questionamento, né? Porque o que a gente percebe aqui é o seguinte: como ela está preocupada com o fim iminente da relação, né? E a solução para esse problema parece aqui que é uma solução um pouco demorada, requer muita disciplina, requer um processo que é lento, né? E envolve, inclusive, aí, principalmente a compreensão do seu esposo, né? Para entender esse momento e auxiliar, inclusive, ela na superação desse problema, né? E a gente ficou se perguntando como é que ela conseguiria superar esse problema a tempo de manter o relacionamento, a tempo de manter o casamento. E
sem que ele participasse disso, né? Se talvez seria o caso de convidá-lo também à casa para poder talvez se inteirar disso e aceitar também, quem sabe, uma ajuda nesse sentido, que seria um processo muito mais fácil, tanto para ela como para ele, né? Eles se reequilibrarem nesse sentido aí. Então é isso. O que eu achei muito interessante, o que eu acho que é muito, talvez as pessoas, essa questão dos distúrbios sexuais, eles são uma questões, como eu falei no início, muito tabus, né? E que as pessoas muitas vezes têm muita dificuldade de trazer isso. E quanto isso exige de nós, assim, abertura, né, desprendimento, tanto para ser atendido, como no caso da pessoa que vai ser o atendente, ter a seriedade, né, e o cuidado para lidar com um caso como esse. Maninho, Jeane, se tiver alguma coisa aí para complementar, vocês podem me ajudar aí, por favor, se eu esqueci alguma coisa. Esqueceu, não. Disse tudo. Mas pode melhorar. Maninho? Obrigado. Você foi ótimo, foi sucinto. E é o seguinte, a gente tentando se colocar na posição dessa mulher, que vergonha ela não tem de dizer dessa dificuldade psicológica que ela tem, dessa dificuldade emocional, de fazer vibrar o seu lado divino, que é a sexualidade é divina quando existe amor nessa condição. Ela não tem coragem de se expressar, e ela teve a coragem de ir pedir socorro dentro de um centro de Umbanda, ou seja, num terreiro de Umbanda. Quer dizer, o sofrimento dela foi maior do que a gente pudesse imaginar, para que ela pudesse tomar essa decisão de chegar, expor a sua dificuldade com pessoas que ela às vezes nem conhecia. É muito complicado se a gente for fazer uma avaliação disso. Verdade. E eu queria ouvir de vocês justamente essa questão que eu falei no final. Claro, a respeito de todo o conteúdo que a gente falou aqui, mas isso é uma curiosidade minha, particular, não sei se é de vocês. Essa questão de ela ter esse problema e estar na iminência desse matrimônio acabar, e como isso requer muito tempo, como que ela conseguiria isso, né? Como que ela conseguiria resolver essa situação a tempo, já que é um problema muito lento para se resolver. E é um problema secular às vezes, né? Sim, tá mostrado aí, tá? Também entendi, Orlando. A sua curiosidade está mais no sentido de como orientá-la no processo com o marido. Acho que eu estou adiantando aqui o processo, mas... Na verdade, é o seguinte, a gente muitas vezes tende a aconselhar a busca pelo diálogo, sem se preocupar em esclarecer a pessoa como preparar esse processo de diálogo, né? Sim. E a gente vai ter a oportunidade de trabalhar isso especificamente. Mas, assim, em linhas gerais, é óbvio que ela vai precisar se aproximar de uma maneira, a partir daí, diferente do marido. Ela vai precisar dialogar com ele sobre isso. E, assim, é uma habilidade maior para conquistar, né, essa confiança. E esse diálogo, é preciso que a gente também saiba orientar um pouco sobre a preparação para o diálogo. Porque não é um diálogo para se ter em qualquer situação, né? É preciso criar a ambiência, o momento, né? É preciso que ela estabeleça também um raciocínio, uma sequência lógica para abordar o assunto. Então, é preciso que também a gente saiba orientá-la minimamente para construir esse momento de diálogo. Mas isso é uma coisa que a gente pode, né, ver em mais detalhes mais tarde.
Agora, Aí a importância também... das terapias que ela sugere aqui, né? A assistência fluidoterápica para poder equilibrar, inclusive, o pensamento. Ela fala aqui de reeducação mental também. Você fala em mudança mental, reeducação mental. Isso. Como é que se faz isso, gente? E por que precisa de tempo? Justamente porque essa mudança vai se dar fundamentalmente a partir do conhecimento da doutrina cristã pelo Evangelho e dos esclarecimentos espíritas em cima do Evangelho. Inclusive o autoconhecimento também dela, né? Exatamente. Ela vai precisar entender como é o processo que ela vivenciou antes, a partir do conhecimento da doutrina. Não há uma revelação para ela, nesse caso aqui. Eu li tem muito tempo, mas me parece que não há uma revelação sobre esses aspectos da formação familiar dela. Isso é uma percepção que é passada pelo autor espiritual, né, para nós, né, para que a gente entenda o quadro. Né? Então, não há um esclarecimento nesse aspecto. Não é isso? Eu tenho um tempo que eu li. Não, ô Jutaí, eu também, na primeira leitura que eu fiz, eu entendi assim, mas ela ficou sabendo, porque ela fala aqui, ó, devidamente informada e com perspectivas de paz, retirou-se comovida. Então ela foi orientada a respeito. Mas ela foi orientada eu entendi um pouco diferente, né? Mas ficou assim. Não é corriqueiro que no atendimento fraterno a gente fale sobre o passado espiritual da pessoa. Entendi. Você não é recomendado isso. Né? Então pode ter sido isso. Eu acho que o esclarecimento correto dado não é nesse sentido, mas eu vou reler para... Eu até estava lendo hoje e perdi o contato com o meu livro no Kindle. Depois na partição que eu não consigo acessar do computador. Estava para reler e não consegui reler. É o seguinte, você vê como nós humanos ainda sofremos com coisas simples que podia ser resolvido por si próprio. A gente guarda segredo que nos causa dano. Então, se ela tivesse enfrentado a verdadeira verdade dela, conversando com seu esposo, talvez ele já tivesse solucionado. Mas os segredos que se guarda, o segredo que as pessoas guardam para não falar a verdade, causa dano a si próprio. Quer dizer, todos nós temos alguns segredos que a gente sofre anos e anos sem ter coragem de falar. Mas isso não é tão simples assim, mano. Nós não guardamos isso à toa. Na verdade, isso não chega a ser um segredo, maninho. Isso é uma dificuldade que ela tem. E nem ela estava entendendo por que tinha. Não é? Ela não estava entendendo. Tanto é que ela foi buscar ajuda. Ela não entendia o porquê. Tanto é que ela falava, amo meu esposo. Que amava ele, amava os filhos. Mas não entendia porque não tinha esse desejo. É isso que ela foi procurar buscar entender. Porque isso tem origem num processo traumático ainda em outra vida passada. Isso. E aí isso traz no inconsciente da pessoa. Né? Ela não consegue. Exatamente. E aí, quando ela encontrou o religioso, de novo, aí vem o trauma, né? Isso. Exatamente. O marido dela era aquele que causou dano nela no passado, na hora que se encontrava, vinha o trauma. Na verdade, é o seguinte, a gente precisa entender isso, que parece simples para quem está fora. Mas para quem está vivenciando as questões, sempre nem de fora me pareceu simples. E sempre muito difícil, porque não está no consciente dela esse processo. Né? Isso está no nível inconsciente ainda dela. Isso, justamente. E isso, para que ela supere, precisa ser trazido, de certa forma, à tona, para que ela perceba. Ser tratado para que ela supere. Isso não é muitas vezes tão fácil assim. Não. Exatamente. E por que que há uma proposição do Marlon, por exemplo? Para que você tenha grupos de estudos específicos para determinadas situações. Porque é ao estudar e entender as leis da vida, como as coisas funcionam, o mecanismo da reencarnação, da lei de ação e reação, todos esses mecanismos implicados e juntos, é que a pessoa começa a entender qual é a participação dela nesse processo e entender, a partir da sua própria autopercepção, do entendimento de sua natureza espiritual,
qual é o caminho de superação para isso. Então, não é um processo lento, é um processo, muitas vezes, difícil e demorado por conta disso. É algo que está guardado lá no passado, há muito tempo, e que precisa ser superado. Drica está querendo falar, está com a mãozinha levantada. Fala, Drica. Eu tô aqui ouvindo e, assim, duas coisas. Primeiro que eu acho que nesse atendimento talvez caberia orientar uma ajuda profissional, né? Também, além de tudo, orientar uma ajuda profissional. Mas o que me deixou aqui bem, bem chateada foi que, poxa, a mulher teve que fazer o aborto, ou seja, né, foi induzida a fazer o aborto, foi abandonada e ainda, poxa, ela que veio com problema orgânico. Você vê, sacanagem. Mas aí, Drica, porque aí está mostrando muito que gerou sentimento de culpa nela. Não é o que ela está, ela mesma que está se punindo. O que mais deixou ela sofrer foi o sentimento de culpa, como ela não fosse merecedora. Isso. Nessa área. Eu acho, Adriana, que isso, se tiver algum psicólogo aqui, talvez pudesse nos esclarecer melhor, né, esse processo aí. Que a gente sabe que, por exemplo, as pessoas que passam por esses traumas, por exemplo, quem passou por algum abuso, algum estupro, pelo que a gente ouve falar, que a gente lê, geralmente essas pessoas elas se punem. Elas não conseguem ter uma relação saudável justamente porque ela se sente inferior, ela tem nojo de si, ela começa a desenvolver um processo de autopunição, e eu acho que é mais ou menos isso que aconteceu com ela, entendeu? Por isso que ela vem com esse bloqueio. Parece que é um castigo nela, mas não é. Explicadíssimo, muito bem, muito bom. Vocês desenrolaram perfeitamente aí. Esse processo pode ser muito mais complexo ainda, porque a gente não sabe exatamente o que pode ter acontecido antes desse aborto, antes desse estupro, né? Eu falo assim, em vidas anteriores, envolvendo esses mesmos personagens, né? Então, é algo realmente muito complexo que, para a gente entender, precisaria ter todas as informações para pintar o quadro, e a gente não tem como, fica tudo no campo da especulação. Alguém queria falar? O que parece aí é que o sexo para ela foi motivo de queda. Sim. Ela tem uma dificuldade grande na superação desse processo. E assim, Drica, o problema que ela traz, né, que não deixa de ser orgânico, porque, como a gente estuda, a questão do sexo, na verdade, está no corpo mental, mas a sua manifestação está no corpo perispiritual e no corpo físico. Então, se o mental está desequilibrado, você vai desequilibrar o chakra. Você vai imprimir no corpo. Os seus processos, o seu sistema reprodutor com todos os receptores e seus estímulos, né? Então, esse é um processo que está inicialmente no processo mental dela. É ela quem tem o trauma, por isso que ela traz o problema orgânico. Né? Para ela superar isso, ela precisa criar um meio de ver nele algo mais sublime, né? Diante dessa nova experiência que ela está tendo. Como um bom pai dos filhos dela, um companheiro de verdade, aquela pessoa que está ajudando ela a superar outras coisas. E ela aí trazendo o equilíbrio nesse processo e deixando esse passado para trás. Porque a gente só conhece uma parte da história, né? Então, hoje a gente não pode... ela também pode estar escondendo outras coisas, né? Ninguém sabe. Então, eu acho que despertar nela algo de bom dela buscar nele, se ele é um companheiro, se ele é bom para os filhos, se hoje ele faz parte de uma história, né? É ela buscar essas qualidades e tocar para frente, porque não foi maus tratos nessa, né? Ela não sofreu nada nessa. Se ele está ali do lado dela, ao lado dela, para construir algo de positivo, ela tem que despertar naquele novo homem que está com ela nesse caminho. Eu acho que é por aí, porque a gente não vai ter condição de receber essas informações. Né? No momento que a gente for fazer o atendimento, a gente tem que tem um ponto aí que a gente precisa entender.
Só um minutinho, Verônica. Tem uma coisa importante que a gente entender. Nós, enquanto atendentes fraternos, nós temos que saber a limitação do atendimento fraterno. Alguém falou aí sobre indicar a procura de um profissional, né, da área. E um profissional, nesse caso, a gente tem inclusive essa intuição sobre processos anteriores. O ideal seria um profissional, inclusive, que possa auxiliá-la no processo de regressão de memória, se houver necessidade, na análise do profissional. Então, é importante a gente entender que o atendimento fraterno, ele normalmente não vai estar com todo esse arcabouço de informações para atuar. Então, é preciso que a gente... Por que Manuel Filomeno traz esses casos para a gente e traz com a visão do espírito, né? Com a visão do mundo espiritual, do que está se sucedendo no outro plano, para que a gente entenda que existem todos esses processos ligados à reencarnação, ligados à lei de ação e reação, né? A justiça divina em processo de aplicação e de ajuste, a superação, a evolução do ser. Todas essas ideias, o Deus bom e justo, todas essas ideias precisam estar juntas no nosso raciocínio. Mas a gente não pode pensar em querer especular tanto e dar solução. Nós não estamos ali para dar solução. Nós estamos ali para dar encaminhamento. Estamos ali para começar a ajudar a pessoa a enxergar a vida de uma maneira diferente. É importante entender isso. A maioria das pessoas que chegam no atendimento fraterno, elas não têm a visão do espírito, da vida espiritual. Ela não se entende como um espírito em processo evolutivo, que teve várias outras encarnações anteriores, que terá novas encarnações, que tem nessa encarnação provas que ela precisa superar e que muitas vezes precisa de ajuda para superar essas provas. Então, essa é a ideia que o atendente fraterno precisa ter na mente. Ele não vai estar ali com a obrigação e muito menos com o papel de dar solução para o problema. Não é esse o ponto. Ali é acolhimento e esclarecimento. É fundamentalmente abrir, descortinar uma nova possibilidade para a vida daquela pessoa, para que ela possa superar o seu problema. Mas quem vai superar o seu problema é o próprio atendido, né? E aí, algo muito importante que foi dito aqui. Nós não podemos dissociar o atendimento fraterno, o atendimento espiritual, do atendimento da ciência, né? Nós somos aliados nesse processo. O profissional da área de saúde é um grande aliado, do atendente fraterno, né? Então, a gente não pode descartar isso. A gente especula, tenta entender a cena, porque ela está colocada no livro com detalhes que nos permitem entender esses processos. Mas, no dia a dia do atendimento, a gente tem que entender os limites do atendimento, inclusive os limites do atendente, para que a gente não se arvore a querer buscar você solucionar, indicar e aconselhar a pessoa, que não é esse o nosso papel. Vamos lembrar sempre disso, né? A gente está ali para acolher, para esclarecer, para indicar caminho. Esse é o ponto. Porque senão nós precisaríamos ali conversar uma semana, muitas vezes, com a pessoa em seguida. E não é essa a nossa proposição. No tempo que nós vamos ter para um atendimento fraterno, de 20 a 30 minutos no normal, né? E esse é o recomendado. Máximo. Muitas vezes a recomendação, na verdade, é de 10 a 20 minutos. É que a gente está mal acostumado e já extrapola aí para 30. E é claro que tem situações que a gente tem que dar um pouco mais de tempo. Isso não é assim também engessado, né? Mas a gente precisa ter noção de que existe todo um processo organizado para nos auxiliar, inclusive, né, no atendimento fraterno. E que a gente envolve a espiritualidade também nesse processo. E que a espiritualidade tem muito mais compromisso do que a gente. Então, a gente precisa estar atento a essa questão também. Mas diz, Ricardo. Num determinado momento, eu fui ter uma conversa, um diálogo com o mentor da Casa do Caminho, né? Sobre a dificuldade que eu estava tendo no meu ouvido.
Sabe qual foi a resposta que ele me deu? Já procurou o médico? Foi a resposta assim, seca. Já procurou o médico? Então, o atendente aqui, nós que somos atendentes, temos que tomar muito cuidado ao receber, ao acolher uma pessoa que vem principalmente com seu estado emocional muito abalado, e a gente querer falar de vidas passadas. Isso é muito complicado, porque a pessoa, muitas vezes, nem espírita nem sabe nem o que é isso. Pode criar mais, o problema emocional vai ficar mais triplicado ainda. Nesse momento de um estado emocional desse, era perguntar se tinha ido já um psicólogo, um psiquiatra, se tinha feito exames, o que foi que detectou. É passo a passo. E esse atendimento aí, me perdoe, mas pode ter criado, e Marlon fala sobre isso. Todo cuidado é pouco a falar sobre vidas passadas, porque chega lá protestantes, católicos, de religiões diferentes, e a gente tem que acolher da melhor maneira possível. Mas que é o meu nome? Quem está falando? O Ricardo. Ricardo, Sim. é? Sim. Mas só que a informação, Ricardo, foi para o atendente. Aí ele vai desenrolar da melhor forma possível para a pessoa. A informação não foi para quem chegou, não. Foi para o médium, entendeu? Aí ele vai conversar e desenrolar uma informação da maneira que se casa. Se não for espírita e tal. Na verdade, a informação que chegou para médium facilita ela a fazer a orientação, mas não significa que ela vai dizer isso para o paciente, né? Lógico. Exatamente. É um esclarecimento importante para que o raciocínio seja correto. Na verdade, a informação, era isso que eu estava, inclusive, falando. Ela não é passada para o atendido, ela é transmitida para o médium para orientá-la no atendimento. Da melhor forma possível. Exatamente. Pois não, Drica? Era isso que eu ia falar também. Em todos os atendimentos a gente vê, né, manifestações mediúnicas, porém, essas informações não são passadas para a pessoa. Só que isso ajuda muito o médium na solução do caso. Claro. Né? Ou seja, no manejo do caso. Não na solução, mas no manejo do caso. Então, isso a gente não vai ter necessariamente nas nossas casas, porque não necessariamente quem vai atender é o médium, né? E se for o médium também não pode passar essas orientações, e aí com essa experiência dele, com essas informações, ele vai ter que ter o jogo de cintura para passar o manejo sem dizer que foi ou que não foi orientação espiritual. E seu mentor é dos meus, viu, Ricardo? Gostei da resposta dele. Já procurou um médico? Adorei. Exatamente isso, Adriana. Esclareceu bem agora. Eu também concordo muito com a Adriana e com o Ricardo, né? Com todos vocês que vocês estão falando sobre esse caso. Porque, assim, nesses casos que existem traumas psicológicos, emocionais graves, eu acho que está mais para a questão mesmo psicológica, para tratamento. Porque, por mais que tenha sido uma coisa de encarnação passada, mas está hoje muito vívido na vida dela, né? Se está atrapalhando as relações interpessoais, ela precisa tratar hoje. Então, mesmo que ela saiba que foi questão de vida passada, mesmo ela tendo consciência disso, talvez isso não entendeu? Porque assim, é muito forte isso na vida dela. Então, ela precisa trabalhar com terapia, com psicólogo mesmo. Claro que não dizendo que vai descartar o tratamento espiritual e tal, entendeu? Mas que necessita também de um acompanhamento psicológico, sim. Isso é muito... Principalmente mulher, né? Essa questão cultural que tem por trás, o desejo feminino, né? Então, assim, é uma questão terapêutica mesmo. Perfeito. E lembrando sempre que uma coisa não elimina a outra. As recomendações que nós passamos na Casa Espírita, elas sempre caberão. A água purificada, né? O Evangelho no lar, o estudo, né? Numa fase posterior, mas a frequência uma doutrinária. Isso tudo é preciso que a gente entenda que é um processo terapêutico.
Agora, muitas vezes é preciso realmente aliar isso ao atendimento de um profissional de saúde, seja um psicólogo, seja um psiquiatra em determinados casos, ou até um médico, né? Um clínico de qualquer especialidade aí. A gente precisa estar atento a isso. Orlando, Jeane e Maninho querem complementar alguma coisa? Eu queria retomar alguns pontos aí para a gente fechar. De minha parte, está completo. Para mim tá bom também. Certo. Okay? Alguém mais quer fazer alguma colocação antes de eu tentar fechar o Tá caso? aí. Pois não, Deni. Oi, uma coisa interessante que eu observei nesse caso é que, no caso dela, se poderia levar a se trabalhar o auto-perdão, porque ela já traz uma carga energética muito forte do trauma que ela passou, né? Do resultado dessa situação dela na época. Que o sofrimento acaba levando a pessoa a um sentimento de culpa e reencarna com esse sentimento de culpa. Então, é necessário também se trabalhar o auto-perdão nesses tipos de caso, né? E muitas vezes o próprio perdão também, porque há aí um processo muito confuso sempre. A pessoa que não se auto-perdoa também não perdoa a outra, né? Com certeza. Então, aí entra a questão do próprio conceito a ser trabalhado, e é por isso que quem atendeu ela falou no tempo. Ela não vai conseguir superar isso sem um processo terapêutico de um tempo relativamente grande, né? E um processo, inclusive, em que ela aprenda a dialogar com ela mesma e com aqueles outros que estão envolvidos nesse processo, que no caso, fundamentalmente o marido, e o filho também, mas fundamentalmente o marido, né? O ponto-chave nesse momento para ela. Mas, voltando, então, ao caso, eu queria só destacar uma coisa importante. Quando Orlando relatou o caso, ele falou da dificuldade que possivelmente ela teria de falar desse caso para outros, né? Nesse caso, isso é muito patente, muito forte. Mas na maioria dos casos é também. Não há simplicidade nessa história. Quando alguém busca o atendimento fraterno, e isso é muito importante para o atendimento, saber que não há facilidade para aquela pessoa estar ali na frente. A pessoa que está ali na frente, para chegar àquele ponto, ela está, muitas vezes, castigada por uma dor atroz na alma dela, né? Inclusive, para ter trazido até ali, aquele momento, a espiritualidade tem um trabalho enorme. Então, não há que se simplificar esse processo, não há que se diminuir a dor daquele que está lá. A gente, muitas vezes, entende até o que aconteceu, já percebeu qual é o caminho, e, por conta disso, muitas vezes, tende a, de certa forma, passar que aquilo é corriqueiro, que aquilo é normal, que aquilo é fácil de superar. Não pode ser assim. Acolher é, fundamentalmente, entender a pessoa, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com esse processo. Quem está na frente do atendente, normalmente, tem uma dor muito profunda. E precisa ser respeitadíssimo, porque senão você não está acolhendo, né? Acolher não é chamar de meu bem, de meu amor, né? Muitas vezes até cabe, mas é fundamentalmente demonstrar para a pessoa que você está ali, de certa forma, solidário com a dor dele, que entende a dor dele, sabe que aquilo é importante da vida dele, né? Então, esse é um ponto muito importante. E esse caso, pela própria chamada de atenção de Orlando, deve levar a gente a raciocinar, né? Outra coisa importante, e isso está nos 3 casos, sempre, né, vocês relataram. O atendimento cordial, que inspira confiança. Então, é preciso ter a cordialidade, ter o carinho sem os exageros, né? E, às vezes, o exagero pode passar para a pessoa até falsidade, né? Poxa, essa pessoa nem me conhece, está me tratando desse jeito, né? Que, às vezes, dá até desconfiança. Então, a gente saber a medida certa desse carinho, desse acolhimento, né?
evitar os exageros nessa história. Mas é sempre importante a cordialidade, porque essa cordialidade, né, esse cuidado, né, você senta aqui, você está bem, como é que você está sentindo, né? Sentir, e fazer a pessoa sentir que está sendo acolhida, criar confiança no processo do diálogo. Né? Esse é o ponto mais importante, inclusive, para o início do processo. Né? Outra coisa que, inclusive, a Adriana já destacou, mas eu queria, né, trazer isso em consideração. O atendimento fraterno, ele não é feito só por médiums, né? Médiums ofensivos, digamos assim. Mas em todo atendimento fraterno está presente a mediunidade. E muitas vezes aquele médium que não é o ofensivo é aquele que tem a mediunidade mais sutil e mais importante para esse trabalho, que é o médium inspirado, né? Então, há sempre um processo de mediunidade. Por que eu estou dizendo isso? Para a gente não esquecer jamais. A gente tem do lado da gente um atendente fraterno no mundo espiritual, nos auxiliando, nos assessorando, inclusive atendendo também, muitas vezes, uma equipe atendendo, porque tem que cuidar de outros envolvidos nesse processo ao mesmo tempo, né? Então, sempre lembremos disso. Né? Engraçado que numa mediúnica, e eu falo sempre de uma mediúnica quando eu falo em atendimento fraterno, porque tem muita coisa a ver. Mas numa mediúnica, normalmente quem faz o diálogo fraterno não é o médium ostensivo, não é o médium psicofônico, né? Quem faz o diálogo. Mas é alguém que, para ser um bom dialogador, precisa estar sempre conectado com aqueles que o inspiram, né? Com aqueles que o inspiram. Então, a gente precisa estar sempre atento a isso. No atendimento fraterno, o trabalho também se dá em doutorado, né? Outra coisa que eu queria chamar a atenção é sobre o porquê que ele demonstra para nós essa ligação com o passado. Você pega os 3 casos, você vai ver a ligação com o passado, né? Sempre vai ser, né? Sempre o caso que está ali em sua frente tem uma conexão com o passado. Ainda que seja o passado mais recente. Mas o que ele está agora passando, normalmente é a colheita de algum plantio anterior. E a gente não pode esquecer disso jamais, né? Então, nessa linha de casos, é importante a gente lembrar alguns aspectos que eu queria, para fechar hoje, tá, inclusive naquela apresentação que nós trouxemos para o grupo no último encontro. Mas eu queria lembrar esses pontos que são repetidos em cada atendimento dele. O primeiro ponto é o seguinte: nós, enquanto atendentes, precisamos estar sempre atentos que nós precisamos apresentar a doutrina espírita, sempre. Não importa qual a religião da pessoa, mas você não vai apresentar a religião, ou vai apresentar a doutrina espírita, como religião ou como dogma, ou muito menos como algo superior à religião da outra pessoa. Você vai apresentar os princípios espíritas, que são leis, né? E essas leis precisam ser entendidas pela pessoa para que ela supere suas dificuldades. Mas a gente não pode esquecer que nós somos atendentes espíritas e que precisamos aplicar a doutrina espírita no atendimento. Então, independente da crença da pessoa, é preciso trazer para ela, né, sempre a visão espírita daquele caso que nós estamos a vivenciar junto com ela, né? Até porque a pessoa que vai a uma casa espírita sabe que está entrando numa casa espírita, né? Então, nós não podemos abrir mão da riqueza e do conteúdo da nossa doutrina. Porque é exatamente para isso que a pessoa está ali. Para aprender com essa doutrina, a superar as suas dores. Não foi muito diferente conosco, na maioria dos casos, né? A gente não pode negar, inclusive, o sucesso que essa doutrina teve em nossas vidas, né? Esse é um ponto importante. Outro ponto importante. A proposta terapêutica não deve ser acompanhada de promessas de resultados fáceis. E muito menos esconder a responsabilidade do atendido neste resultado, né? Ele é o grande responsável pela sua vida.
Ele é o grande responsável pelo sucesso ou pelo insucesso da sua obra, daqui para frente também. Né? Outro ponto importante, que eu ler aqui para não esquecer. Sim, outra coisa importante é isso, a questão do tempo colocado. Outra coisa importante é a questão do tempo. A maioria dos casos que estão ali à nossa frente são casos que estão ligados a um passado, muitas vezes, muito longínquo, que envolveu um tempo muito grande até aquele momento. E que a gente não pode achar que em 10, 20 minutos vai resolver. É preciso deixar, de certa forma, claro que há, sim, solução à vista, que há caminho de superação, deixar sempre a pessoa muito consciente de que tudo passa, de que tudo poderá ser vencido. Mas a gente não pode prometer resultados rápidos, e muito menos sem a participação efetiva dela. Né? Outra coisa importante é a necessidade da conciliação dos tratamentos que nós estamos propondo com os tratamentos propostos pelos médicos, pelos psiquiatras, pelos psicólogos, por todos aqueles que estão aliados, né, na ciência terrena. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Bom, eu acho que não. Então, fica aqui o recado da noite. Eu acho que está bem dado por todos nós. Né? Eu acho que foi muito boa a nossa conversa. Foi muito interessante esse processo de análise dos casos. E no próximo encontro nós teremos os últimos 2 casos para a gente, então, concluir essa etapa do nosso estudo. Gostaria muito de parabenizar todo mundo aí. Gostei de ver, porque é assim que se faz um estudo, né? Com a participação de todos. E o estudo não pode ser algo trazido só por um. Eu gostei muito do resultado, foi muito bom o nosso trabalho. Pelo menos na minha ótica, eu espero que na de vocês também tenha sido bom. Né? E agradeço muito a participação de todos nessa história. E vamos agora esperar as outras 2 equipes para a gente, né, sair com a etapa seguinte do nosso estudo, que vai ser entender as etapas que devem ser desenvolvidas no atendimento fraterno. E aí também nós vamos trabalhar estudos de caso. Né? Aí vamos trabalhar o estudo de caso, mas aí já tem naquela ótica que tanto Orlando como o Drica me procuraram. Nós vamos dizer como é que deveria ter sido feito o atendimento, como a partir daí, sim, quando nós entendermos as etapas, a gente começa, então, a trabalhar dessa forma. Tá certo? Muito obrigado, então, a todos. Alguém quer fazer um último pronunciamento para a gente concluir? Ju, tá aí. Pois não, Verônica? Posso falar agora? Pode, para a gente concluir e fazer a nossa prece. Veja bem, um ponto que você não tocou aí, que é importante, é na questão, em todas, em tudo, no caso, manter a ética, né? Dos trabalhos, que é importantíssimo. Uhum. Mesmo até que Marlon aconselha muito trabalhar com outra pessoa, trabalhar sempre em dupla, que nada, absolutamente nada, do que aconteça no atendimento seja vazado, não é isso? Sempre bom lembrar isso. Muito, muito, isso é importantíssimo, jamais, porque qualquer coisa, a mínima que seja, que algum do atendente perceba, que ele sinta que algo dele foi passado para alguém, aí já Nós vamos tratar disso com muita profundidade. Nós vamos tratar disso com muita profundidade, porque não é só isso, não. Tem muitas outras coisas ligadas a essa questão. Inclusive, nós vamos falar e detalhar sobre a questão das anotações que devem ser feitas, qual é o nível de detalhe dessas anotações, que tipo de informação pode ser guardada, quais que não deve, como é que você vai abordar essa pessoa se você vai encontrar ela na rua, né? Então, isso tudo será abordado no seu tempo certo, mas é sempre bom lembrar que a ética de guardar a informação é fundamental, mas a ética envolvida nesse processo
ela é muito mais ampla. E a gente vai ter esse momento de aprofundamento dessa situação. Então, muito obrigado pela lembrança e cabe-se sempre lembrar disso. Vamos então à nossa prece final. Orlando, você que já está com o seu microfone ligado, você faz a prece para a gente, então? Conclusão do trabalho. Queridos irmãos e irmãs, que nesse momento nós possamos agradecer, simplesmente agradecer ao Pai, agradecer a Deus, agradecer à espiritualidade, aos espíritos que nos orientam, que nos ajudam a organizar essa reunião, esse estudo, agradecer por todos os conhecimentos trazidos por cada um dos irmãos, por todos os trabalhadores da seara espírita, os que estão no plano espiritual e os que estão aqui no nosso plano. Agradecer, Pai, por essa bênção, por esse manancial de conhecimentos. E ao mesmo tempo pedir forças, determinação, para que a gente saiba colocar isso na nossa vivência, no nosso dia a dia. Que nós possamos transformar isso em prática, paulatinamente, dia após dia, colocando nas nossas ações todas essas mensagens, todo esse amor nos ensinado, mostrado pelo exemplo do nosso Mestre Jesus e de tantos outros espíritos abnegados que por aqui passaram, passam e estão a nos orientar, a nos servir de luz. Que o nosso grupo se fortaleça, que o nosso intuito de ajudar permaneça sempre, independente das dificuldades que possamos encontrar. Que tenhamos sempre forças, boa vontade e amor para doar àqueles que mais precisam. Muito obrigado, Pai. Que tenhamos uma noite de paz tranquila e reparadora. Que assim seja. Boa noite, gente. Um grande abraço. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau, pessoal.